Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o planejamento de tarefas ao longo de uma semana. E esta lista de tarefas conta com algumas dinâmicas bastante interessantes, como, por exemplo, a utilização de caixas de seleção para marcar se uma tarefa foi ou não realizada, também para cada dia da semana, neste exemplo de segunda até sexta. Para cada dia dinamicamente é contabilizado quantas tarefas foram concluídas, qual é o total de tarefas e, junto disso, qual o percentual de progresso nas tarefas para cada dia de segunda a sexta. E também há um resumo geral da semana, que irá dinamicamente contabilizar quantas tarefas foram concluídas, qual o total de tarefas atual e qual o progresso atual das tarefas, quantas foram concluídas, que vai sendo também dinamicamente representado por meio de uma barra de progresso, que vai sendo atualizada conforme as tarefas vão sendo marcadas como concluídas. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre como elaborar esta planilha. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Temos aqui uma tabela que possui cada um dos dias da semana, de segunda a sexta, e alguns exemplos de tarefas que vamos monitorar a conclusão, o status de andamento de cada uma das tarefas. Então, inicialmente, vou selecionar na coluna C, onde há tarefas, para inserir caixas de seleção. Então, selecionando o intervalo, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de Caixa de Seleção. Farei isso onde houver tarefas ao longo dos dias, então menu Inserir, opção Caixa de Seleção, e assim por diante, até concluirmos essa estrutura inicial. Muito bem. Uma informação importante: quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve iremos utilizar isto. Muito bem. Primeiro, então, vamos contabilizar quantas tarefas foram concluídas para cada dia da semana. Então, aqui onde há concluído, vou digitar igual a conte.c, esta função que realizará uma contagem condicional em um intervalo. Selecionando a função, primeiro parâmetro, qual é o intervalo de dados que iremos analisar? Bom, para as tarefas concluídas da segunda-feira, vamos analisar este intervalo da coluna C, que vai de C1 até C5, pois neste exemplo, nessa estrutura, temos 5 linhas para cada dia da semana. Este é o intervalo que iremos analisar, ponto e vírgula, e queremos contabilizar quando o critério for verdadeiro, ou seja, quando uma caixa de seleção estiver marcada. Então, neste intervalo, quando uma caixa de seleção estiver marcada e retornar este valor verdadeiro, iremos contabilizar mais um nas tarefas concluídas. Apertando Enter, já temos aqui, então, dinamicamente, a contagem de tarefas concluídas funcionando adequadamente. Caso eu inserir, por exemplo, uma nova tarefa e também uma nova caixa de seleção, inserir caixa de seleção, marcando também já seria contabilizada. Então, por exemplo, 4 tarefas concluídas. Muito bem, vamos replicar isso para as demais, onde há concluído. Então, igual a conte.c, seleciona a função, seleciona o intervalo, agora para terça-feira, ponto e vírgula, e o critério verdadeiro, que representa a caixa de seleção marcada. Muito bem, marcando também já está funcionando, vou fazer o mesmo para os demais dias da semana. Muito bem, então, replicada esta lógica para os demais dias da semana, vamos agora contabilizar o total de tarefas para cada dia da semana. Então, vou iniciar aqui com a segunda-feira, e para isso, queremos basicamente contabilizar quantas caixas de seleção existem no intervalo do respectivo dia, pois para cada caixa de seleção, haverá uma tarefa. Então, o total de tarefas igual a conte.valores, vou selecionar essa função que irá retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. Selecionando a função e selecionando o intervalo que desejamos analisar, fechando parênteses e apertando Enter, estamos contabilizando onde há valores, onde há informações neste intervalo. No momento, em 3 das células há informações, então total 3, mas se eu adicionasse, por exemplo, mais 2 caixas de seleção, o total seria 5, e assim por diante.
Vou replicar esta mesma lógica da função conte.valores para os demais dias da semana. Então, igual a conte.valores, seleciono a função e seleciono o intervalo respectivo agora para a terça-feira. Fechando parênteses e apertando Enter, também farei o mesmo para os próximos dias da semana. Muito bem. E agora, tendo quantas tarefas foram concluídas no dia e o total de tarefas no dia, já podemos contabilizar os percentuais. Antes de fazer a divisão, que vai resultar no percentual, para cada uma dessas células que irá receber o valor percentual, como resultado da divisão, vamos utilizar este atalho de formatar como porcentagem, para já manter no formato adequado o tipo de dado esperado para o percentual. Então, aqui no menu de ferramentas, este atalho de formatar como porcentagem. E agora, então, vamos basicamente, por exemplo, para a segunda-feira, vou digitar igual, seleciono quantas tarefas foram concluídas, barra, que irá representar a divisão, e dividir pelo total de tarefas. E agora, apertando Enter, já temos dinamicamente estes percentuais sendo atualizados no momento para a segunda-feira. E se, por exemplo, eu inserir mais 2 tarefas e mais 2 caixas de seleção, por exemplo, a tarefa teste 1 e outra teste 2, também já vai sendo dinamicamente atualizado. Então, por exemplo, 5 tarefas concluídas de um total de 5 tarefas, percentual 100%. Ou 3 concluídas de um total de 5, percentual 60%, e assim por diante. Vamos replicar essa mesma lógica de divisão para as demais. Então, terça-feira igual concluído, barra, dividido pelo total. Já temos o percentual e vou replicar, utilizar a mesma lógica para as demais. Muito bem, então, dinamicamente, já temos os percentuais. Agora, então, vamos para o resumo geral da semana. Então, trazer as tarefas concluídas da semana, tarefas totais da semana, o percentual de progresso e a barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. E se você está gostando do conteúdo da aula e da didática até o momento, aproveita e deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem. Para as tarefas concluídas, basicamente, nessa estrutura de segunda a sexta, vou digitar igual, seleciono as concluídas da segunda, mais as concluídas da terça, mais as concluídas da quarta, mais as concluídas da quinta, mais as concluídas da sexta. Muito bem. E para os totais, mesma lógica. Igual totais da segunda, mais da terça, mais total da quarta, mais total de tarefas da quinta, mais total de tarefas da sexta. E assim, apertando Enter, muito bem. Concluídas 12, totais 15, conforme formos marcando ou desmarcando, dinamicamente também vão sendo atualizadas estas contagens. E agora, então, faremos o seguinte, a barra de progresso, que vai representar esse percentual do progresso na semana. Para o progresso, então, novamente seleciono aqui esta célula, menu de ferramentas, atalho de formatar como porcentagem. Para a barra de progresso, podemos unir essas 3 células para dar um efeito mais interessante. Então, com as 3 células selecionadas, atalho de mesclar células, que foi inclusive o atalho utilizado para dar este efeito no nome de cada dia da semana. Então, por exemplo, tinha aqui segunda-feira, selecionando todas essas células, menu de ferramentas, atalho de mesclar células, para dar esse efeito, juntamente do alinhamento na horizontal ao centro, alinhamento na vertical ao meio e assim por diante. Mas, prosseguindo, resumo geral da semana, o progresso. Igual, tarefas concluídas, barra, que irá representar a divisão, tarefas totais. No momento 100%, mas também iria sendo dinamicamente atualizado conforme a marcação das caixas de seleção. E vamos então finalizar com a função sparkLine. Digito igual sparkLine, essa função que irá criar um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciono a função, seleciono o percentual que desejamos refletir, que no caso é este progresso do resumo geral da semana, está na célula J3, ponto e vírgula, e agora as opções para personalizarmos a barra de progresso. Muito bem, então vamos abrir e fechar chaves, entre aspas duplas, digitar chart type, que é o tipo de gráfico, barra invertida, entre aspas duplas novamente, vou digitar bar, ou seja, o tipo de gráfico é um gráfico de barras. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, próximo parâmetro. Abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar color 1, a cor primária da barra de progresso.
Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, e novamente vou abrir e fechar aspas duplas e digitar green, ou seja, a cor primária da barra de progresso é a cor verde, green, que é verde em inglês. E após o fechamento das aspas duplas, novamente ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar max, que é o valor máximo da barra de progresso. E após o fechamento das aspas duplas, barra invertida e o valor 1, que irá representar o 100%. Ao final da função, fechando parênteses, então temos o tipo de gráfico, é um gráfico de barras, na cor verde e o valor máximo 100%. Apertando Enter, já temos então a barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada de acordo com a marcação das caixas de seleção, das tarefas concluídas, de acordo com as tarefas totais da semana e os percentuais de conclusão para cada dia, para o resumo geral da semana, que está refletindo a barra de progresso geral da semana. E agora que aprendemos um pouco mais sobre caixas de seleção, função conte.c, função conte.valores e também a função sparkline, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.